Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente volta com leitura e interpretação textual. E antes de irmos para a nossa agenda, né, vamos para a nossa acolhida. E a gente traz para hoje uma poesia, né, bem simples, mas que tem um significado importante para nós, né, curto, e que possa, de uma certa forma, trazer uma informação, algo, né, que vislumbre o coração de vocês. Eu gostaria que vocês ouvissem com carinho, né, que por favor não passasse o vídeo, por gentileza, mas que vocês pudessem me contemplar, me dar a alegria, né, de vocês, por favor, escutarem uma poesia que eu escolho com muito carinho para vocês, né? E ela diz assim: ofereço-te por dedicatória versos que escrevo, versos tão próximos e tão tristes destes que esquecer eu não me atrevo. Quem dera que o oitavo ano fosse flor em dia aceso, que iluminasse os encantos da escola num padecer do infinito firmamento. Ah, oitavo ano, quanta saudade sinto de vocês. Queria poder voltar o tempo, relembrar os momentos que vivemos. E assim, nessa saudade constante, anima-me a educação, de saber que são saberes necessários e que vocês os levarão sempre no seu coração. Então, um poema curto, né, mas com um valor sentimental para vocês, tá bom? Não leve em consideração meus cabelos assanhados, porque hoje eles estão impossíveis. E a gente vai agora, né, para a indicação da nossa agenda, tá certo? Para a nossa videoaula de hoje, nós vamos precisar do nosso módulo 4, né? Vamos fazer a correção na página 40 e 46. Você que não pegou seu módulo, dá tempo ainda. Pegue o seu módulo, junte-se a nós, vamos para a nossa aula, coragem, é o que a vida exige, né? Determinação. E nós estamos aí no módulo 4, tá certo? No capítulo 11, né? Fazendo mesmo em pandemia, fazendo bom uso do nosso material didático. Aí diz assim a abertura do capítulo: nosso verde está em perigo. As florestas e as matas têm um papel essencial para a manutenção da vida no planeta. No entanto, ao longo do tempo, os seres humanos vêm destruindo esses recursos. Será que ainda podemos reverter todo o dano causado ao meio ambiente? Então, isso é uma pergunta que a gente se faz frequentemente, certo? E aí, na página 41, não precisa anotar as perguntas, mas eu gostaria que vocês anotassem as respostas. Diz assim: o que a imagem dessa página retrata? Que importância tem esse gesto? Qual a importância das árvores, das matas e das florestas para a vida no planeta? O oitavo ano é preciso fazer essa reflexão. A gente acha que a nossa atitude não pode mudar muito, mas as grandes mudanças elas começam com pequenas atitudes, não é verdade? Em sua opinião, que atitudes podemos tomar no dia a dia para colaborar com a manutenção do meio ambiente? Então, vocês mandam aí a opinião de vocês. Essa opinião, ela não pode ser só sim, não, talvez, nunca, quem sabe. Precisa ser embasada, né? Ela precisa ter fundamento, ela precisa ser justificada, tá certo? Você é um aluno de oitavo ano, tem que desenvolver seus argumentos, seu senso crítico, sua maneira de ver o mundo e interpretá-lo a seu modo, com as suas coerências, com as suas convicções, na verdade, e defendê-lo. A gente defende nossas ideias. E sobre o meio ambiente, é um tema que não é novo, é um tema que já é bastante discutido e que cabe a você se posicionar em defesa da natureza, em defesa da vida, em defesa do meio ambiente. Então, eu conto com os argumentos de vocês. Feito isso, né, essa reflexão que abre o início do capítulo, esse convite, essa predição de texto que nos motiva a adentrarmos o texto, a percebermos as informações contidas nele, em cima delas basear as nossas. Isso é uma intertextualidade, o que tem no texto, o que eu sei sobre o texto, meu conhecimento de mundo, se encontram, se relacionam e a gente faz a formação de um leitor crítico, ativo, reflexivo sobre a língua em uso, tá certo? Aí a gente vai aí na página 42. O texto que você vai ler é parte do capítulo de um livro didático de geografia destinado ao 7º ano do ensino fundamental. Então, acompanha comigo. Se você pegar o seu módulo 4, página 42, vai ser fácil. Se acompanha comigo, não fica cansativo. Agora, se você só ficar me ouvindo, aí você vai achar que está monótono, né? Mas é o que nós temos no momento, tá bom? Então, vamos lá. As atividades econômicas e as ameaças ambientais na floresta amazônica. Mesmo sendo a maior floresta do planeta e o domínio natural mais preservado do Brasil,
a Amazônia está muito distante de sobreviver livre de ameaças que comprometam seu futuro, assim como dos povos que nela habitam. Considerado o maior reservatório de biodiversidade do mundo, suas riquezas naturais existentes na mata e em seu subsolo têm despertado muito interesse não somente no Brasil, mas no mundo todo. Foi somente a partir do século XX, com os avanços das atividades econômicas na região norte, que a exploração das riquezas naturais passou a ameaçar o futuro da floresta a médio e longo prazo. Aí nós temos aí o arco do desmatamento. A Amazônia atualmente está sujeita a uma série de ameaças ambientais. Essa destruição já chegou a boa parte do interior dos estados de Rondônia, Mato Grosso e Pará. Trata-se do chamado Arco do Desmatamento. Veja o mapa abaixo. O arco do desmatamento avança em direção ao centro da floresta amazônica. A devastação provocada por sua expansão ocorre, em geral, da seguinte maneira. Primeiramente, ocorre a derrubada das árvores pelas madeireiras. Em seguida, as áreas devastadas são ocupadas pela atividade pecuária, que, por sua vez, esgota o solo a transformar os terrenos em pastos para o gado. Por fim, as áreas desocupadas pela pecuária são utilizadas para o plantio de lavouras, monoculturas de soja. Aí nós temos aí o verde da floresta, o cerrado, a interferência humana e o capitais. Né? Que tipo de informações será abordado nesse texto? Troque ideia com os colegas que você analisou para chegar a essa conclusão. Então, o que a gente vai falar sobre isso? São informações sobre atividades econômicas e ameaças ambientais ocorridas na floresta amazônica. Então, vocês têm que considerar, né, pensar sobre o título. Em cima do título, você tirar a sua análise. Continuando a leitura do texto, né? Ainda que recentemente as imagens de satélites tenham significado um importante avanço no monitoramento ambiental da Amazônia, esse recurso ainda é insuficiente e possui uma série de dificuldades, relacionadas especialmente ao controle da retirada da madeira, considerado o início da degradação florestal. Além das atividades já mencionadas, o desmatamento na Amazônia é agravado por outras que, ainda em menor proporção, também causam sérios prejuízos à natureza, da região norte. Destacam-se a caça e a pesca predatórias, o narcotráfico com suas plantações proibidas, o tráfico de plantas e animais silvestres, denominado biopirataria, o garimpo e, principalmente, as grandes obras como usinas hidrelétricas, hidrovias, gasodutos, grandes minerações industriais e novos eixos rodoviários. Os eixos rodoviários e a exploração na forma de espinha de peixe. A partir da década de 1960, oitavo ano, a abertura de estradas conectando a região norte a diferentes áreas do país contribuiu para a vinda de imigrantes para a região. No entanto, a abertura de estradas começou a ser realizada sem a devida preocupação quanto aos impactos sociais e ambientais. Embora as estradas em si não derrubem muito mais do que o corredor estreito pelo qual elas passam, seu impacto é muito mais profundo, uma vez que facilita o acesso das atividades econômicas à região e interfere fortemente nos mananciais. Mananciais. A falta de controle e fiscalização por parte do governo federal possibilitou a execução de projetos que então proliferavam nas imediações nas vias de acesso. Essas frentes de expansão, quando vistas do alto, apresentam forma similar a uma espinha de peixe. Veja imagens a seguir, elas retratam a evolução do desmatamento de uma área da floresta amazônica no estado de Rondônia, entre os municípios de Buriti e Nova Mamoré, no período de 2001 a 2003. Então, agora você vira a página. Aí na página 44 nós temos a interpretação oral. Na interpretação oral você não vai copiar as perguntas, você vai simplesmente anotar as respostas. Professora, libera a gente dessa interpretação oral, tanta coisa, professora, para a gente fazer. Não posso. É exatamente aqui nessa interpretação oral que eu capto essas percepções de vocês. Se esse entendimento, se esse senso crítico, se essa argumentação ela está sendo validada. Se você, enquanto aluno do oitavo ano, consegue desenvolver, né, com excelência, com fluidez, os argumentos necessários para promover as suas ideias. Eu não posso abrir mão disso, porque isso aqui vai fazer falta lá na redação, tá bom? As informações contidas nesse texto são as mesmas que você supôs antes da leitura, né? Aí você vai ver, né, suas verificações, seus apontamentos, suas experiências comprovadas através da leitura.
Quais são as finalidades e o público-alvo desse texto? Né? Contribuir para a aprendizagem e formação de alunos, né, do 7º ano do ensino fundamental. Né? Porque bem no início ele já começa a dizer para que sepa quem é o público-alvo. E depois, feito isso, você vai para a interpretação escrita. Primeira, quais são as atividades econômicas que ameaçam a floresta amazônica? A derrubada de árvore, né, pelas madeireiras, a pecuária, a criação de pastos para o gado e o plantio de lavouras monocultoras de soja. Quais são as duas características mais importantes da floresta amazônica citadas no início do texto? A floresta amazônica é a maior floresta do planeta e o domínio natural mais preservado do Brasil. 3. A floresta amazônica é o maior reservatório de biodiversidade do mundo. O que desperta o interesse de explorar? Suas riquezas naturais. A partir de que momento essa exploração passou a configurar uma ameaça a médio e longo prazo para a floresta amazônica? A partir do século XIX, a partir do século XX, a partir do século XX. Qual fato estimulou o aumento da exploração da floresta amazônica? Os avanços das atividades econômicas na região norte. Após a introdução do texto, apresenta-se o avanço do desmatamento na Amazônia. A. De que se trata o arco do desmatamento? Trata-se da direção do desmatamento e da exploração da Amazônia, abrangendo os estados de Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Por que ele recebe esse nome? Ele recebe esse nome por seu formato ter arco, demonstrando a direção do desmatamento. Aí nós vamos para a página 45. Sobre o mapa que acompanha o texto, responda as questões a seguir. Aí, antes de você ir para as questões, é bom que você faça a leitura do mapa, né? O arco do desmatamento na Amazônia, as cores, o que diz a legenda, o verde, floresta, o amarelo, cerrado, o de rosa, seco, interferências humanas, o círculo, capitais, né? Porque essas informações, esse reconhecimento prévio, vai lhe auxiliar. Assinale a alternativa correta sobre a função dele. O mapa apresenta os lugares que mais precisam da intervenção dos governantes, pois atravessam períodos economicamente delicados. O mapa ilustra as informações do texto, facilitando a compreensão do que é exposto, pois mostra a região afetada pelo desmatamento. O mapa apresenta o desmatamento generalizado no Brasil, chamando a atenção do leitor para o assunto. Né? Então, veja, aqui correto sobre a função dele. Então, a função dele qual é? O mapa ilustra as informações do texto, facilitando a compreensão do que é exposto, pois mostra a região afetada pelo desmatamento. O que a cor rosa representa? Olha aí, representa a interferência humana na Amazônia. Ah, professora, é só isso, eu fiz e apaguei. Não, é muito claro o que a cor rosa representa. Você vai lá na legenda, na identificação e anota. E a cor verde? O que a cor verde representa? A área de floresta existente. Que recurso auxilia o aluno a compreender essas informações? As legendas, né? Já disse bem no início. Porque também é apresentado o mapa do Brasil em tamanho menor, 8º ano. Por que será? Para que o leitor identifique onde a região apresentada se localiza no Brasil. É para facilitar essa identificação. O texto também cita atividades de menor proporção, mas que agravam o desmatamento. Olha aí. Caça e pesca predatórias, o narcotráfico, plantações proibidas, o tráfico de plantas e animais silvestres, biopirataria, o garimpo, obras como usinas hidrelétricas, hidrovias, gasodutos, grandes minerações industriais e novos eixos rodoviários. De todas as atividades que afetam a floresta amazônica, qual é a maior e, consequentemente, a que causa mais impacto? A biopirataria, a retirada de madeira, o garimpo. Aí você vai marcar a retirada de madeira. O texto apresenta, 8º ano, 2 aspectos sobre a abertura de estradas na região norte a partir da década de 1960. Qual é o aspecto positivo? Então, você vai aí se atentar para responder o aspecto positivo. A abertura de estradas contribui para conectar a região norte a outras áreas do Brasil e facilitar o acesso de imigrantes à região. Bom, qual o aspecto negativo? Não houve a devida preocupação quanto aos impactos sociais e ambientais que a abertura de estrada causaria. Elas facilitam o acesso às atividades econômicas e interferem nos mananciais.
Explique por que foi usado o termo espinha de peixe para referir-se aos eixos rodoviários na região norte. Esse nome é dado por causa da proliferação de projetos nas imediações das vias de acesso, que formam imagens similares e espinhas de peixe quando observadas de cima. Repetindo, esse nome é dado por causa da proliferação de projetos nas imediações das vias de acesso que formam imagens similares a espinhas de peixe quando observadas de cima. O que é possível perceber na comparação das fotos apresentadas no texto? A evolução do desmatamento na floresta amazônica em Rondônia, de 2001 a 2013. Que considerações é possível fazer sobre a linguagem do texto lido? A linguagem ela é clara, objetiva, impessoal e formal, certo? Não há, gente, marcas da informalidade, como gírias, desvios da norma padrão, ortografia, concordância e regência. Não há isso. Professor, a gente precisa colocar isso? Não. Isso é só minha abordagem com vocês. Então, você vai colocar aí na 10ª questão que a linguagem ela é clara, objetiva, impessoal e formal. Ok? 11ª. Onde costumam circular os textos expositivos de livro didático? Então, em escolas, cursos, Se você quiser responder de uma maneira geral, geralmente em ambientes escolares. Assinale os recursos que aparecem nesse texto de livro didático. Entrevista, gráfico, sugestão de filme, tabela, depoimento, texto verbal, foto, legenda, mapa. De novo. Entrevista, gráfico, sugestão de filme, tabela, depoimento, texto verbal, foto, legenda, mapa. Então, a gente vai ter como resposta sugestão de filme, texto verbal, foto, legenda e mapa. Perceba que ele pede para assinalar os recursos. Quando ele diz isso, você vai ter a liberdade de poder assinalar mais de um. E, por fim, pessoal, a gente tem aí o conceito do texto expositivo de livro didático, que é um gênero textual. Então, os gêneros textuais, eles são muitos, são vários. Todos eles têm uma função comunicativa mesmo, de se fazer entender, reconhecer, favorecendo a escrita. Vamos ver o que é que diz aí na página 46 do módulo 4, o conceito para o texto expositivo de livro didático. É um gênero que circula no meio escolar e cuja finalidade é instruir sobre um conteúdo do currículo de ensino. Por isso, sua linguagem deve ser clara, objetiva, impessoal e informal, certo? De novo, o texto expositivo de livro didático é um gênero que circula no ambiente escolar, cuja finalidade é instruir sobre um conteúdo do currículo de ensino. Por isso, sua linguagem deve ser clara, objetiva, impessoal e formal. Costuma ser organizado em tópicos e pode apresentar recursos e ferramentas que contribuem de alguma forma para o aprendizado do conteúdo, como mapas, gráficos, fotos, esquemas, entre outros. Então, perceba que o texto expositivo de livro didático, ele é, sim, um gênero que circula essencialmente no meio escolar. Esse meio escolar, por sua vez, vai trabalhar essas características e especificidade do texto em questão, tá certo? Garantido para vocês, o reconhecimento do mesmo. Dificilmente, a gente vai pedir para que você faça, mas a gente vai pedir para que você conheça essas características e, conhecendo, possa usá-la nas situações de uso, tá certo? Os textos expositivos em livro didático eles têm a importância funcional de apresentar um ponto de vista acerca de um determinado tema, fazendo com que o leitor ele adquira conhecimento, reflexão sobre o assunto debatido, que também é outra característica, ampliando dessa forma as percepções acerca de diferentes realidades. Então, assim, é muito, muito importante que vocês percebam. O gênero texto expositivo em livro didático é marcado por característica bem definida. Ele está relacionado à estrutura, tá certo? Tanto a sua estrutura quanto a sua forma. Sua estrutura, a maneira como ele vai estar organizado,
e a sua forma, sua função social, né? E ele vai estar a serviço mesmo da comunicação, a serviço mesmo de você se fazer entender e usar, tá certo? Feito isso depois, né, você vai para a página 51, aí você vai fazer a leitura do texto 2, que nesse momento aqui a gente vai estar trabalhando, né, eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção poema, tá certo? Que tem para vocês agora, nessa atividade da página 51 a 57, a leitura de um poema. Então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura, que pudessem resolver as atividades. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.